Essa mulher gosta de colecionar animais diferentes, mas o que ela não contava que se tornaria um, pois esse é o filme Sick Girl e eu sou EF, os cara velho faminto. Então vamos recapitular. Aida é uma mulher normal, ou quase, pois ela adora ter animais de estimação. O problema é que ela colecionava insetos, e ela recebe uma mensagem de uma moça que estava saindo, mas ela desmarca porque tinha arrepios de insetos, e não queria ir na casa dela. Então, mais uma vez, sua vida amorosa foi arruinada, e ela só tinha os insetos para lhe fazer companhia, e isso explica muita coisa. Indo pro trabalho, ela percebe uma jovem sentada, fazendo um desenho, e fica com maldade no coração, mas não tem coragem de puxar assunto. E aqui vemos o seu trabalho, pois ela trabalha pesquisando insetos e seu amigo Mike começa a dizer que é por isso que ela não consegue ninguém. Primeiro porque era excêntrica e segundo porque sua casa estava cheia de insetos. Isso assustava as pessoas, mas ela não tem coragem de se livrar dos seus pets e ele diz que ela precisava escolher ou mulheres ou insetos. E ela fica pensativa porque no fim as duas dão trabalho. Quando os dois estão descendo para o almoço, a jovem ainda estava sentada, e Mike diz para ela chegar e Aida começa a ficar nervosa, mas ele a joga do elevador, então não tinha outra escolha. E a jovem já começa se apresentando e diz que ela era muito bonita e tinha interesse em tomar um café. E Aida fica mais nervosa ainda porque não esperava por isso. E tudo estava dando certo, mas até agora ela não olhou no seu rosto. Então quando elas marcam de sair, aparece uma aranha na sua roupa e ela acaba esmagando, e para não estragar o clima, ela decide sair correndo. Mas entrando no elevador, ela consegue ver seu rosto. E galera, até eu ia querer com uma jovem dessa. Aida volta nervosa pra casa, sem saber o que fazer. E em frente à sua porta tem uma caixa misteriosa com inseto diferente. E a dona do prédio a chama pra conversar e diz que quando alugou pra ela, permitia apenas um pet comum, como cachorro ou gato. Mas não podia ser coisas esquisitas como insetos. E Aida diz que eles não sujavam e nem faziam barulho, então não tinham por que reclamar, e ela fica sem graça. Entrando em casa, ela começa a olhar o que recebeu, e era um inseto muito diferenciado, e ela decide ligar pro Mike para entender de onde veio. O problema é que ele já estava dormindo, e ela ficava fazendo vozinha de bebê com os insetos, então ninguém merece. E ela diz que aquele bicho era diferente e veio do Brasil. E galera, se aquele bicho veio daqui, nem eu quero ficar aqui, porque aquilo é maior que um cachorro. E na hora de dormir, ela não para de pensar na ruiva misteriosa. No dia seguinte, antes de sair, ela coloca uma revista em cima do pote do inseto novo, porque ele era muito nervoso. E chegando no trabalho, ela toma coragem para falar com a jovem e ela a convida para jantar, já que café já estava muito batido. E ela aceita e depois ela vai conversar com Mike em um restaurante chinês e diz que conseguiu o encontro e estava muito animada. O problema é que na comida ela encontra uma barata e ao invés de ficar com nojo, começa a analisar de onde veio e todos os clientes começam a ir embora. À noite está rolando o grande encontro e as duas estão nervosas, mas elas estranhamente começam a se dar bem. E Misty diz que aceitou esse convite porque já tinha olhado para ela e gostava de fazer seu desenho. E as duas começam a se olhar com maldade no coração, e Misty não tem medo de ser feliz, e diz que queria assistir um filme com ela, mas não tinha DVD em casa. E Aida diz que tinha, mas começa a lembrar que sua casa tinha muitos insetos, e isso poderia dar ruim. Mas como a sintonia estava muito grande e isso não costuma acontecer, ela decide ignorar os protocolos. E chegando no prédio, a vizinha fofoqueira começa a olhar e pergunta quem era a jovem, e ela diz que era uma amiga que veio fazer apenas uma visita. Na casa, Misty pede para ver o seu quarto porque ela já estava gulosa, mas Aida diz que o quarto estava meio bagunçado porque era onde ela guardava os insetos, e ela oferece uma bebida para quebrar o gelo e as duas começam a conversar sobre a vida, mas Misty era meio esquisita, mas estava tudo certo porque Aida também era. E Misty tira o casaco para ficar mais à vontade e as duas começam a assistir um filme diferenciado, e quando ela chega perto na intenção de colocar a língua na garganta, o telefone começa a tocar e era Mike perguntando sobre o encontro.
Aida diz que estava nervosa porque não achou que seria tão fácil assim e não sabe o que fazer. E ele diz que estava quase na hora de colar o velcro e diz que iria no banheiro e ela fica mais nervosa ainda. Ela vai no quarto para pegar um travesseiro, mas o que ela não sabia é que aquele inseto diferenciado fez um lanche com o cachorro da vizinha e estava escondido ali. E ela diz que já estava ficando tarde e Michi acha que estava sendo expulsa, mas ela diz que queria que ela ficasse ali e as coisas começam a esquentar. Porque ela diz que pegaria um pijama, mas Michi estava mais solta que arroz de vó e já tira tudo ali mesmo. E as duas começam a brincar, mas ela sente uma picada. Que porra é essa, marreco? E Michi começa a achar que talvez ela tivesse o brinquedo que ela não gosta, mas decidem continuar. E à noite a brincadeira rola solta. O problema é que no dia seguinte, quando ela acorda, Michi estava no seu quarto vendo seus insetos. E ela acha que daria muito ruim, mas ela também gostava. As duas começam a se dar muito bem, e Aida pede ajuda para encontrar um inseto novo que desapareceu. E as duas começam a procurar pela casa como se já se conhecessem há muito tempo. E aquilo estava bom demais para ser verdade, mas Michi começa a se sentir mal, como se tivesse pego uma gripe. E ela pede para ficar deitada naquele travesseiro, e Aida diz que ela poderia ficar, mas ela iria trabalhar. E nenhuma pessoa normal deixaria uma pessoa que acabou de conhecer dentro de casa. No trabalho, ela faz um desenho do inseto e mostra pro Mike, mas ele nunca tinha visto nada parecido e eles precisavam encontrar o inseto para fazer novos estudos. E aqui vemos como tudo pode dar ruim, porque depois de uma semana, as duas decidem morar juntas e Michi não queria sair do apartamento, e a vizinha fofoqueira começa a observar e não queria que sua neta visse o que as duas estavam fazendo. As coisas começam a ficar estranhas, pois Michi começa a ter vontade de comer insetos e um dia ela estava arrumando o quarto quando percebe algo esquisito no travesseiro que ela sempre dormia. E tinha alguma coisa dentro e ela tenta ligar para Aida, mas o inseto faz um barulho e ela simplesmente fica paralisada e deita na cama. E o bicho começa a meter o pente nela. Eu vou comer teu cu. Meu cu não, você não vai comer Vou meu comer cu. sim, sua vagabunda. E galera, aqui vemos que o negócio estava sério mesmo, porque a orelha dela estava igual de um jiu-jiteiro, toda mordida pelo cachorro. No trabalho, Aida descobriu o que era aquele inseto, e um pesquisador brasileiro mandou para ela tentar descobrir algo mais sobre ele, mas de início sabe que ele era um parasita muito perigoso e possuía um veneno muito forte, que quando entrava nas suas vítimas, a transformava em um cervo. E chegando em casa, Michi estava muito louca e diz que queria dar uma brincada em todos os lugares. O problema é que ao mesmo tempo, a dona estava passando com sua neta e aquilo foi o cúmulo para ela, e diz que queria as duas fora até o fim de semana e Michi ainda estava muito vida louca e não estava ligando para nada. E em casa, Aida começa a chorar porque não queria que isso acontecesse e Michi estava paralisada como se nada tivesse acontecido e do nada ela começa a ficar com raiva xingando todo mundo e sai um melado do seu ouvido e ela acaba desmaiando. E quando acorda à noite, ela já estava agindo de forma diferente e não queria ficar no claro. Então ela decide ligar pro Mike porque sabe que aquele inseto fez alguma coisa e precisava de ajuda urgente. Ela vai até a casa dele e ele diz que descobriu o que aquele bicho faz, pois ele troca o sangue da pessoa por uma toxina muito estranha e automaticamente ele consegue se multiplicar. E ela percebe que não poderia ter deixado ela em casa sozinha e a velha fofoqueira vai na casa para saber se as duas ainda estavam de brincadeira. E Michi aparece toda estranha e do nada saem vários bichos do seu rosto e a velha cai da escada assustada. Aida chega em casa e vê que estava cheio de policiais, pois ela acabou dando uma falecida de leve, mas Michi diz que não sabia o que aconteceu e só encontrou caída e falecida. Mas Aida sabe que tem algo de errado porque ela só queria ficar no escuro e na água quente, e ela aproveita que estava sozinha para olhar o quarto e encontra o casulo do bicho dentro do travesseiro, mas Michi aparece nervosa e começa a se transformar, e claro que precisa de um trouxa para falecer, e Mike aparece falando que era muito perigoso ficar ali. O problema é que ela vai pra cima dele e dá uma bitoca fatal, e termina com as duas grávidas na sala e o inseto vida louca colocando suas patinhas nas duas. E galera, que filme bizarro foi esse? O inseto pega mais pessoas que vocês, então deixa o like e se inscreve com o sininho ativado que você vai ter a pegada do inseto, porque a cara nós já temos. Agora vou nessa, porque já começamos o dia de forma diferente. Então, fui! I walk a lonely road, the only one that I
never known